Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, tem uma ótima notícia para dar para todos vocês, pois houve a quebra da teia neural trevosa que existia aqui no planeta. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, pessoal, sempre com aquela alegria, onde eu gosto de desejar a todos vocês muita saúde, muita paz, muita harmonia em suas vidas, alegria e principalmente muita esperança, gente, porque apesar de tudo estar meio esquisito ao nosso redor, saibam que o mundo de regeneração está prestes a chegar. Então, galera, vamos aguentar firmes. Força aí, pessoal, porque falta pouco. Isso é o que a nossa espiritualidade e os nossos irmãos estelares nos estão dizendo. Pois muito bem, e aproveitando, também gostaria de pedir a todos vocês que continuem orando, gente, pela paz no mundo, pela operação de rescaldo das almas que compõem o grupo de filhos de Tomé, pela suavização na operação de despertamento físico e também pelas nossas queridas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que foram as últimas sedes de estações da discórdia que foram desmontadas em toda a rede mundial que havia. Tá? Isso é muito importante, gente, é fundamental a oração e tem ajudado muito, muito em todo esse processo. Pois bem, hoje vamos entrar logo no assunto, porque nós temos uma ótima notícia para dar para vocês. Porque houve mais uma grande vitória da luz com a quebra dessa teia neural trevosa, que eu já vou explicar para vocês o que é isso. Quem nos deu essa excelente notícia foi uma entidade luminosa aqui da esfera planetária, que inclusive nos declinou o seu nome, e ele nos contou que se chama Clímaco. E ele começou então esclarecendo o assunto, tá? Ele falou que essa teia, que eles chamam de teia neural trevosa, também é conhecida como rede arcôntica. Pelo nome, né, você já vê que é alguma coisa que não é muito boa, né? E ele falou assim, ele estava bem feliz, estava bem animado, e ele falou assim, olha, nós tivemos uma grande vitória ao conseguirmos romper essa terrível teia que a tantos aprisionava. E explicou, falou, com o crescimento da egrégora de orações do planeta, essa energia boa da egrégora foi crescendo e começou a fortalecer os corações, gente, de vários seres que se encontravam nela enredados, emaranhados, até que esses seres atingiram um quantum específico de energia que permitiu a quebra total e derrubada dos liames energéticos que a todos prendiam. Olha só, gente, isso é muito, muito importante dentro do nosso processo de libertação dos seres trevosos aqui do planeta.
E é preciso salientar que nem todos os seres que estavam emaranhados nessa teia colaboraram para o seu rompimento. Porém, a quantidade dos que ativaram os seus corações foi suficiente para o total rompimento dela. Então, gente, eu queria, no momento que eu estava recebendo a psicografia, entrou na minha tela mental uma imagem que eu vou tentar mais ou menos descrever para vocês. Se eu conseguir, eu vou colocar essa imagem, vou tentar colocar essa imagem na inteligência artificial. E se eu tiver sucesso, eu vou com certeza publicar essa imagem no nosso site. Pois muito bem, o que foi que eu vi? Eu vi uma teia, como se fosse uma teia de aranha, mas ela não era branca, ela era colorida. Os fios eram vermelho escuro, quase marrom, assim. Era um vermelho, eram cores escuras, tá? E haviam várias pessoas que estavam presas nessa teia, tá? E essa teia, ela passava por dentro do corpo das pessoas, assim, sabe? Mas as pessoas não estavam com dor, elas estavam só presas ali. E de repente, e tinha várias pessoas, várias, era uma teia assim, muito grande, assim. Então eu olhava meio de longe e eu conseguia ver mais ou menos umas 20, 30 pessoas assim espalhadas, mas eu sabia que tinha muito mais. E de repente, nesse grupo de pessoas que eu estava vendo, em mais da metade delas, os corações delas se acenderam com uma luz cor-de-rosa muito bonita. E primeiro era uma luz assim menorzinha e ela foi se intensificando, até que os corações dessas pessoas ficaram com uma luz assim muito, muito forte. Eu olhava assim, me pareciam pedras preciosas brilhando na luz, sabe? Mas não eram todos. Ali no meio tinham seres cujos corações estavam escuros, não brilhavam, tá? E eu vi que chegou num ponto de luminosidade. Foi quando chegou esse ponto que me parecia que os corações deles eram feitos de joias, de pedras lapidadas que brilhavam muito, tudo na tonalidade rosa, e de repente deu um clarão assim, e essa teia toda se rompeu, tá? E foi muito interessante, porque os seres que estavam com seus corações escuros, ficou todo mundo em pé, assim, todo mundo desceu, assim, ninguém se machucou nem nada, ficou todo mundo em pé, como se estivesse no chão, não sei explicar direito. E os seres que estavam com seus corações escuros, eles caíram de joelhos no chão, sabe? Me pareceram assim desanimados, né? Então isso foi o que eu vi. É muito, muito interessante. E a entidade luminosa, o clímaco, no caso, continuou explicando. Ele falou assim: olhe, foi mais uma grande derrota para a elite trevosa, que se encontra absolutamente desesperada, porque eles já não conseguem mais controlar as suas legiões, cujos membros estão desertando, estão abandonando essas legiões, estão indo em debandada, uma verdadeira debandada, entregando-se aos missionários da luz em busca de melhores condições de exílio. Ou seja, a ficha está caindo para os trevosos, gente. As próprias legiões daqueles seres que não fazem parte da elite, mas são subalternos, obedecem a essa elite, a galera está começando a cair a ficha
e eles estão realmente, ó, se mandando e buscando proteção da luz, buscando melhores condições no seu processo de exílio, tá? E eles não param de chegar, eles não param de chegar. E estão sendo todos carinhosa e serenamente acolhidos pelos missionários da luz, tá? E estão sendo recebidos, são levados para fazer uma nova leitura áurica, todo aquele processo. Porque é isso, pessoal, quem está marcado já, quem já recebeu a marca na fronte, o exílio é certo, tá? Não haverá nenhum desses seres que não vai ser exilado. Todos serão exilados. Isso aí é ponto pacífico. Mas o que é que, qual é a benesse que eles podem obter? Há de ir para o exílio numa condição melhor. Então, por exemplo, em vez de ir lá para um planeta zero tecnologia, que os caras ainda nem descobriram o fogo, eles podem ir para um outro planeta já com uma civilização estabelecida, que aonde já haja um sistema de produção agrícola, enfim, em melhores condições do que para as condições que eles iam, tá? Então isso sim, e sem contar que o próprio processo do exílio sendo assim como eles estão se apresentando, será um processo assim muito suave, muito sereno, sem dor, né? Porque aqueles que resistirem e realmente forem sofrer toda essa operação de Miguel Arcanjo, eles vão ter dor, porque as marcas vão se acender nas frontes deles e elas vão queimar, sabe? Então vai ser um processo mais punk, mais dolorido. Então, acho que a turma já está começando a raciocinar nesse sentido. Daí a grande leva de desertores que estão chegando sem parar. Segundo a espiritualidade, gente, a coisa tá. Nossa, diz que tá um fervo lá no astral, tá um fervo, né? E, enfim, aí eu perguntei para o Clímaco, né? O que aconteceu com seres que estavam presos nessa teia e que foram libertados, que foram libertos, né? E ele explicou, ele falou assim, olha, os seres que conseguiram ativar os seus corações, eles seguirão um lindo caminho de redenção e avanço espirituais maravilhoso. E em compensação, os que não ativaram os seus corações, eles vão se sentir doravante órfãos das péssimas energias às quais eles tanto se acostumaram. E esses, gente, são os primeiros seres chamados de órfãos das trevas, que começam então a surgir por todo o planeta. Tá? Lembra que eu sempre falava para vocês, já falei isso em vídeos anteriores, sobre os órfãos das trevas, que eles vão se sentir muito desamparados e vão se sentir vazios, porque eles vão deixar de receber a alimentação dessa energia deletéria. Então, essa já é a primeira leva desses seres, desse tipo de ser, e que vai ficar até o momento aqueles dessa turma que estiverem marcados serão exilados, né? E os outros que não estiverem marcados vão ser encaminhados aí para renascimentos ainda em locais do planeta, aonde ainda existam bolsões de problemas, né? Porque você sabe que nós vamos entrar no mundo de regeneração, mas isso não vai ser mágica, não é assim, né? Nós vamos entrar num processo aonde o mundo vai cada vez melhorar, e esses bolsões de miséria, de ignorância que hoje nós temos aqui no planeta, eles vão
diminuir. Eles vão diminuir, 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 até que vai chegar um ponto que, ó, não vai ter mais, tá? Então é isso. É todo um processo, gente, gradativo, porque a evolução, ela é desse jeito. É degrauzinho por degrauzinho. Não tem mágica, não. Não tem salto. Aqui não tem salto quântico, tá, gente? É tudo gradativo, é passo a passo, tá? E então, como falei para vocês, que são os famosos órfãos das trevas, né? E a entidade, agora vocês prestem atenção que ele vai falar uma coisa interessante. Olha só o que ele disse. E é preocupante também. Ele falou assim: tenderão esses órfãos das trevas, esses seres que não conseguiram acender os seus corações, a se sentirem vazios e sem objetivos, já que eles não se ajustam, não conseguem se ajustar mais ao novo padrão vibratório que está surgindo no planeta. Porque, gente, o planeta também está elevando a sua vibração. E os seres que não conseguirem acompanhar essa elevação vão ficar se sentindo muito mal, eles não vão conseguir se adequar a esse novo padrão vibratório. E ele pede, então, que todos nós oremos muito por esses órfãos das trevas. Para quê? Para que eles não se desesperem e busquem saída dessa situação através do autoextermínio. Tá, gente? É séria a situação. A gente tem que orar muito por esses seres para que eles consigam atravessar essa fase sem se desesperar e principalmente sem fazer bobagens, sem cometer esse tipo de bobagem, porque isso só vai atrasar mais ainda a evolução espiritual deles, tá? E a entidade nos avisou, falou: olha, infelizmente, esses números de autoextermínio vão infelizmente crescer doravante, devido à rebeldia desses seres em não querer abandonar a energia das trevas. Porque eles se acostumaram muito com essa energia e muitos não vão querer abrir mão dessa energia e, enfim, vamos orar, gente, vamos orar pelo melhor, vamos orar pelo melhor para que esses seres possam atravessar essa fase sem fazer bobagens. E o Clímaco continuou explicando, ele falou assim: olha, será como se fossem viciados em entorpecentes em processo de abstinência. Então, quem já viu, sabe como é complicado. E ele continuou explicando, ele falou: alguns chegarão ao desequilíbrio. Daí a necessidade de orações por todos eles. Então, pessoal, por favor, eu convoco todos vocês a desde já incluírem mais um item naquelas orações, tá? Que é pelos órfãos das trevas, para que eles possam enfrentar com coragem e dignidade essa abstinência de energia ruim e não façam bobagens, tá? Não caiam nessa cilada aí do autoextermínio, né? E o Clímaco continuou explicando, falou: olha, devido a essa quebra dessa teia que houve, tá? Existe a previsão de uma grande reação por parte da elite trevosa, em uma última grande e desesperada tentativa de tomarem o controle planetário, tá? Porque ele é da natureza deles, né? Eles vêm vindo de uma sequência de derrotas para a luz
E eles, é claro, dentro da arrogância, dentro do comportamento que eles têm, de arrogância e de orgulho, eles vão tentar, tá subindo agora aquela leva de seres muito trevosos que estão vindo das locas, que estão completamente desmoronadas. E eles estão subindo, revoltados, está todo mundo brabo, né? E eles vão tentar se organizar, então, numa grande reação, para tentarem ver se eles conseguem tomar o controle do planeta, tá? E é o que o Clímaco fala, ele diz assim, sua arrogância profunda, eles não conseguem admitir que a luz está vencendo e que o planeta está destinado de forma irrefutável a passar de estágio vibracional, tá? Então, conforme todos nós já fomos avisados, eles tentarão, através de poderosas influências, junto aos encarnados trevosos que os servem, infelizmente, tem muitos deles que ocupam cargos de liderança, de poder, eminências pardas, né? E eles vão então tentar convencer esses encarnados trevosos a executarem um plano mundial, gente. O negócio vai ser mundial, tá? Não é só aqui no Brasil, não. Vai ser no planeta todo, tá? No sentido de que haja uma tomada de poder pela força, gente, pela força. O negócio não vai ser, não vai obedecer princípio de democracia, de nada. Eles vão partir mesmo para tentar tomar o poder, tá? Tomar o poder e cercear, criar leis e medidas e coisas para cercear toda e qualquer liberdade individual de pensamento. Olha, o negócio é sério, gente. Mas não é para ter medo. Ele falou assim: não tenham medo, porque nós temos um grande e magnífico defensor, que é o nosso Cristo amado, e não permitirá ele que esse plano maléfico tenha êxito. Então, a entidade nos pede: orem, meus filhos, orem para que esse plano ardiloso não tenha sucesso. Gente, mais um negócio para nossa listinha, ó, 2 coisas que a entidade está pedindo para que nós acrescentemos nas nossas orações, tá? Uma é pelos órfãos das trevas e a outra é para que esse plano ardiloso da elite trevosa não tenha êxito. Se todos nós nos unirmos em oração, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, tá? Então, vamos nos unir em oração, gente. Vamos continuar orando porque está dando muito certo. E, inclusive, eu fiquei tão impactada com a mensagem que eu perguntei para a entidade, eu falei, eu acho que eu devo passar, eu passo essa mensagem na frente das demais, porque eu tenho uma filinha, assim, conforme eu vou recebendo, eu vou fazendo os vídeos para vocês, porque eles também passam tudo numa sequência, então eu não gosto de bagunçar essa sequência. Eu sempre peço autorização deles, né? E eu pedi, porque eu achei que o assunto era muito sério, e eu então pedi para o Clímaco se eu podia passar essa mensagem na frente das demais. E ele autorizou, ele falou: sim, minha filha, pode passar na frente das demais, porque o assunto é deveras importante. Mas não é para vocês terem medo, e sim fé e confiança no Cristo amado, porque ele vela por todos nós, né? E ele falou: se todos orarem com fervor, esse ataque trevoso não terá êxito. Está em vossas mãos. Olha, e eu então, gente, estou repassando um recado para vocês, tá? E estou me incluindo também, tá? Está nas nossas mãos aqui, os encarnados. Vamos orar, gente, com fé, com fervor, que isso não vai acontecer, tá bom? Nós vamos conseguir varar essa transição
sem que essa ação trevosa tenha sucesso, né? E o Clímaco falou, olha, de qualquer forma, mesmo com essa ameaça e tal, nós estamos muito felizes com essa ruptura dessa teia energética negativa que aprisionava vários e vários seres, tá? E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, aquele pacotinho youtubístico, gente, dá o like, clica no sininho para vocês receberem sempre as notificações do vídeo, apesar que vocês sabem que eu sempre publico às terças e aos sábados. Isso, gente, é um propósito, é um compromisso que eu assumi com a espiritualidade e com todos vocês, tá? Então você já sabe que tem dia certo para sair o vídeo. Vão assistindo, porque, gente, as novidades não param de chegar. Não param de chegar. Cada semana é algo novo e espetacular que a espiritualidade e os nossos irmãos estelares elevados nos informam. E aí, então, eu perguntei com quem eu estava tendo a honra de conversar. Até então eu não sabia com quem eu estava falando, né? E aí ele falou, oh, você fala com... Gente, na minha cabeça só entrava um pli. Pli, pli. Eu falei, gente do céu, não estou conseguindo entender o nome dele, né? Aí eu fico assim preocupada, fico ansiosa, né? E aí ele falou assim, daqui a pouco você consegue captar o meu nome. É sempre a mesma história, você fica ansiosa e aí você tem dificuldade para captar os nossos nomes. Fica tranquila, porque o nome para nós não é importante. O importante é o grau vibracional que cada um possui. E este é o nosso cartão de visitas, é o nosso cartão de apresentação. E aí eu falei, tá bom, né? Mas fiquei lá tentando ver se eu conseguia entender o nome dele. Aí entrou um nome. Aí falei, é Prímaco? Daí ele falou, tá parecido, tá bem parecido. Aí o nome dele entrou na minha mente. Plímaco. Por isso que eu estava ouvindo pli, pli, era Plímaco. Aí ele falou, viu? Foi só relaxar um pouquinho e o nome, você compreendeu o nome certo. Aí eu fiquei satisfeita, né? Fiquei feliz. E aí eu perguntei para ele se ele era um irmão estelar ou se ele era da espiritualidade planetária. Apesar que pelo nome eu achei que ele era da espiritualidade planetária. Ele falou, sim, sou aqui do planeta, porque todos os nossos irmãos estelares encontram-se ocupadíssimos fazendo os últimos ajustes para a suavização da transição planetária. Gente, olha que coisa maravilhosa, e ele explicou, e eu queria que vocês prestassem atenção nisso, porque é um processo muito interessante, porque eles sempre falavam para mim assim, eles estão ocupados fazendo ajustes, e eu pensava, meu Deus, já faz 3 anos que eu estou recebendo mensagem, eles estão sempre fazendo ajuste, né? Será que eles não conseguem deixar o plano todo pronto, né? Eu me perguntava, né? E agora o Clímaco explicou. Ele fala assim, devido à lei do livre-arbítrio, que é uma das leis divinas primordiais, que eu já expliquei para vocês, né? Com o despertamento de cada vez mais seres, mais suavizações estão sendo obtidas. Olha que maravilha! Daí a necessidade dos ajustes, tá? Porque eles fazem tudo, tá tudo ajustado na natureza para, por exemplo, que a operação de despertamento físico ocorra num determinado grau. Mas aí mais seres vão despertando, vão se juntando às orações, a egrégora de orações vai se fortalecendo no planeta. E, com isso, pela misericórdia divina, pela misericórdia do nosso Cristo amado, gente, o coração dele, gente, não tem tamanho, sabe? Ele é um ser, assim, maravilhoso, maravilhoso, gente, benevolente ao extremo. Se ele vê uma possibilidade
de melhorar o sofrimento, ele atua imediatamente e já repassa aquilo para os irmãos estelares fazerem os devidos ajustes, tá? Por isso que eles não param de trabalhar, eles estão sempre correndo atrás. E que bom, eu fico feliz, né? Porque é sinal que a gente também está fazendo a nossa parte. Mais pessoas estão despertando, mais pessoas estão orando. Por isso, gente, é muito importante. Olha, mesmo que as pessoas que estão ao redor de vocês não acreditem nisso tudo que nós sabemos, que estamos, essas mensagens que nós estamos recebendo, pelo menos peçam que essas pessoas orem, né? Vocês vão conversar assim, vão falar, olha, tudo bem, você não precisa concordar comigo, você não precisa acreditar no que eu estou te dizendo, mas, por favor, você pode fazer uma oração pela paz no planeta? Uma oração para que Deus e Jesus ilumine, nossa Virgem Maria iluminem o planeta, as pessoas? Porque ainda que as pessoas não concordem totalmente com essa teoria que nós temos, todas essas informações que nós recebemos, se elas tiverem bom coração e elas orarem pela paz, tá valendo, gente, está valendo, tá? Então é isso. Peçam para os seus familiares orarem, falem com todo mundo, não precisa acreditar no que a gente acredita, mas pelo menos que todos possam se unir em oração. Cada um do seu jeito, cada um na sua religião, não tem problema. O que importa é o padrão vibratório, é a sinceridade com que as orações são feitas. E isso tem contado muito, gente, muito. Vejam que os nossos irmãos estelares já faz tempo que eles não aparecem para dar mensagem. Tá vindo, gente, ultimamente, só o pessoal da espiritualidade. Por quê? Porque eles estão lá, ó, só trabalhando na suavização. Olha que maravilha, gente, é muito legal isso. É muito bom, fiquei muito feliz de saber isso, né? E ele continuou explicando, né? Ele falou assim que isso tudo, esse processo vai continuar ocorrendo até que chegará um momento aonde o nosso Cristo vai decretar o início das operações. E então tudo vai ficar do jeitinho que está naquele momento, tá bom? E este é um processo intensamente dinâmico, pessoal. Muito, muito interessante. E aí eu aproveitei e perguntei se ele já tinha vivido na Grécia ou na Roma antigas, por causa do nome dele, né? Clímaco, né? E ele confirmou, falou: sim, sim, já vivi nesses dois reinos, tanto na Grécia Antiga como em Roma. E hoje eu atuo nas esferas celestes, buscando auxiliar no que eu posso para o processo evolutivo de todos vocês. E falta pouco para que esse mundo de regeneração tenha início. Aguentem firmes. E aí foi se despedindo, né? Falou: olha, eu vou indo, porque a gente tem muito, muito trabalho a fazer também no astral, por causa dessas levas que estão chegando, e toda a espiritualidade também está mobilizada para poder atender tanto as almas que estão sendo resgatadas, tá? Como essas legiões e trevosos que estão se entregando, tá? Então, gente, o astral está fervendo. Tem trabalho, gente, de sobra para todo mundo, tá bom? E o nosso trabalho qual que é? Orar. Nós temos que orar, pessoal, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Meu nome é Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!